e me lembra aqui que o senhor estava dizendo em relação à questão do vídeo que tem circulado aí nas redes sociais, onde as pessoas mostram que a ponte ela teve ali um alargamento, enfim. Mas conta aí pra gente, de fato, isso tem acontecido ali ou foi fake news? A gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, com as notícias. Assim. Muitas vezes, na verdade, a pessoa tem uma percepção equivocada. Aparentemente, pega-se um ângulo do vídeo que a ponte está cedendo. Eu fui lá em loco verificar. A olho nu, não dá para dizer que sim nem que não. Mas, por via das dúvidas, a gente comunicou ao DENIT, falou que algumas pessoas têm a impressão que a ponte estava cedendo, porque aí você precisa de uma análise técnica, a gente não é técnico para isso. Então, para que a gente dê uma segurança e também para que a gente evite a fake news. A gente precisa que a população seja informada. Então, a comunicação é tudo nesse momento. A comunicação sobre as vias alternativas, de qual forma que está. As pessoas ligam, prefeito, está rodando na via alternativa, é verdade que tombou o caminhão. Então, é preciso que o DENIT, até para que se evite que se hoje, por exemplo, que teve um tombamento de um caminhão, a gente tem que anunciar que teve um tombamento de caminhão para as pessoas que podem viajar no outro dia não ir para lá. Sim. Porque senão você coloca o tráfego em situação pior do que já está. Então, assim, informação é tudo. A gente precisa que o DENIT, que o Estado, que o município, que a União se comunique, que comunique com a população. De modo que a gente evite maiores transtornos. Vai ter transtorno? Vai. Porque hoje a via alternativa não é uma via propícia ao tráfego de grandes veículos. Exatamente. E essa até é uma pergunta que eu gostaria de fazer em relação a essa questão desse desvio, né? A estrada da Veracel. Existia essa possibilidade de ter um asfaltamento dessa estrada, uma preparação para que os transtornos fossem diminuídos? Se tivesse planejado, se em janeiro começasse a se trabalhar nesse desvio, que é a BA 274, são 50 quilômetros para o asfalto de Itagimirim e até Itapebi são 70 quilômetros de estrada de chão. Então, se já tivesse trabalhado nisso antes, a situação estaria melhor hoje. Então, não houve um planejamento. Aí teve que fechar abruptamente a ponte, por questão de risco de queda. Está correto o fechamento da ponte. Mas não tinha sido melhorado esse tráfego, esse trajeto pela via 274, que passa pela BA 9 alguma coisa, e a 275. Então, tinha que ter melhorado antes. Não fez. E agora, fazendo com o tráfego intenso, você imagina o transtorno que é. E a nossa região é uma região que chove muito. Então, é difícil até de trabalhar na pista. Você imagina trabalhar com tráfego de grandes veículos de grande porte. A gente está falando de caminhões tritem, de 3 eixos, 2 eixos, pontilhões que não estão aptos a receber esse tipo de passagem. Ou seja, tem que ter pare e siga. Salvo engano, são 4 pontilhões que tem antes da ponte principal. E você tem que trafegar por elas de um em um. Ou seja, passar um do lado de cá, um do lado de lá. Então, tem um sistema parecido. O que dificulta mais ainda. Como eu falei antes aqui, eu não sei se chegou a sair por conta da queda de energia. Nós tivemos o meu carro hoje para poder sair. Eu continuei na prefeitura. A pessoa que trabalha comigo levou o veículo para o outro lado e ela demorou 2h30 para chegar. E mesmo assim não foi por essa BA. Ele, quando chegou na BA, pegou uma estrada vicinal porque estava parado, senão ele não chegaria. Uma estrada que a gente chama de Pedra Alta. Passou por lá e conseguiu chegar 2h30 depois. Mas quem estava e não conhece a estrada, continuou na 274, parado lá. Então a gente precisa de informação. A gente precisa de melhoramento rápido. O DENIT realmente está trabalhando lá, mas demorou de fazer esse trabalho para que a via ficasse acessível a todos. Muito bem, são 18h33. Nós temos alguns vídeos aí, né, produção? Dessa estrada. Você tá ok aí o vídeo, Cássio? Ainda não? Sim, temos as imagens aí. Você acompanha a imagem exatamente dessa interdição. Coloca a imagem anterior, por gentileza. Essa imagem que nos mostra a situação de momento, né? Esse aí provavelmente foi na semana passada, quando ainda chovia na nossa região aqui, né? O DENIT fez essa interdição. Nós tivemos, inclusive, prefeito, informações aqui de que a população
acabou até abrindo ali em um determinado momento, né? Isso foi notícia, inclusive, até a nível nacional, de que abriram protestando, enfim. E como tem sido essa ação, de fato, até da prefeitura, no sentido de conscientização também da população, né? Pelo perigo. Na verdade, eu estava em Brasília. Sim. E aí me mandaram um vídeo que o DENIT colocou uns guarda-reio lá, que não é aquela imagem ali. Hoje é um guarda-reio metálico, não é mais aquelas manilhas que estão lá. E não deixou passagem para a população passar andando, cadeirante e tal. Sim. Como vocês vão ver aí, logo vai ter algumas imagens, e vai ter cadeirante passando por cima da ponte, que é para a gente faz o acesso ao hospital, o acesso ao tratamento de saúde, etc. E aí eu imediatamente entrei em contato com o chefe do DENIT, e ele falou, não, Isa, era para ter deixado uma passagem. Deixou, não deixou. A população já estava se mobilizando para tirar. Só que eu conversei com o superintendente, perguntei, eu posso lá fazer uma intervenção nesse local para deixar uma parte passando? Aí ele ligou para o engenheiro permitiu. Aí quando a população chegou lá, já tinha também uma equipe da prefeitura, depois chegou a equipe do DENIT, então não chegou até aquela situação, não. Mas a população já estava, porque assim, as pessoas precisam ultrapassar para poder fazer seu tratamento de saúde. Então, isso é desesperador para elas. A gente compreende isso. Então, mas a gente agiu rápido, conseguiu conversar. O DENIT também foi rápido também nessa informação, na resposta. Verdade seja dita, a gente tem que criticar quando precisa. Mas, segundo eles, não foram eles que fechou. Mas quem estava atrapalhando a ponte era eles. Ok. Então, pelo que tudo indica, já existe aí um pareamento das informações com o DENIT, né? Já está havendo... Melhorou mais a comunicação. Logicamente, após a sua ida também a Brasília, que tem essa importância, né? De conhecer, de fato, o diretor nacional lá do DENIT, acredito que já tem até o contato, já consegue fazer... Hoje ele nos passou o contato direto com ele. Perfeito. Para que a gente possa fazer uma informação mais rápida e combater justamente as fakes e tal, e ajudando a população com aquilo que precisa, que é ser informado. É o que nós sempre falamos aqui, a comunicação é importante em todos os aspectos. Nós estamos acompanhando aí agora imagens que foram feitas no dia de hoje, inclusive, salvo engano, né, produção? Onde um caminhão, tá vendo? Volta e meia nós temos caminhões tombando ou saindo aí da pista, né? Essa foi ontem, né? Segundo a informação aqui da produção, saindo da pista. Essa aqui é uma pista de acesso aí. Essa é a BA-274. É a BA, né? É a BA-274. Santa Maria. Olha aí, então, parte dos transtornos aí que tem causado por conta dessa interdição aí na ponte sobre o rio Jequitinhonha. Eu estou conversando com o prefeito Isan Botelho, ele que é prefeito da cidade de Itapebi, está falando para a gente aí desses desdobramentos, né, dessa interdição. Inclusive abraçando aí a toda a população de Itapebi, que eu tenho certeza que também estão acompanhando aqui a gente, né? Aqui no off, eu acabei falando do nosso amigo, o pastor Willis Ney, que também está nos acompanhando, né? A quem nós abraçamos aí, não só a ele, mas a todos os itapebiense. Eu ia falar errado, eu ia falar itapebense. Quase não saiu aí. Mas todos os itapebienses que nos acompanham aqui, eu tenho certeza que é uma terra boa, né? E a quem nós desejamos sucesso na sua trajetória política por lá. Mas vamos falar um pouco, nós noticiamos aqui também, olha lá, olha as imagens ainda ali, em relação à saúde, né? Aí já é em relação ao TFD, não é isso? Isso, é o TFD, são pessoas que estão fazendo tratamento oncológico ou de hemodiálise. Então, eles podem estar indo tanto para Itabuna, como também para Teixeira. Então, eu tenho um paciente tanto que sai da sede, que tem que atravessar a ponte para Itabuna, como também sai de Ventania, que é do outro lado, que tem que ir para Teixeira. Então, eu tenho esse tráfego. Essa é uma senhora que faz hemodiálise, ela é cadeirante, precisa passar de cadeira de rodas e tal, para poder ter acesso ao tratamento de saúde. Então, é uma situação complicada. Esse é o meio hoje menos problemático, porque fora isso teria que rodar pela 274, que é toda estrada de chão, né? Não é pavimentada. Então, dificultaria mais ainda a situação dessas pessoas que já não têm uma mobilidade tão grande e aí precisa do auxílio do poder público. Então, além de demorar mais, é mais desgastante, né? Que já estão doentes, inclusive. Prefeito, o ministro Rui Costa, ex-governador da Bahia, anunciou na semana passada
também que uma alternativa seria a questão de balsas. Como seria isso de fato? Bom, na parte que é da barragem para baixo, não tem como passar balsa por conta do que é muito banco de areia. Perfeito. O que pode passar é acima da barragem. Né? Aí o DENIT ficou de mandar uma equipe técnica já especializada nisso, porque ele já tem experiência com o que aconteceu na ponte de JK. Só que aquela ponte é uma ponte que ela tem tráfego de embarcação por baixo dela, o que não acontece com a gente. Só pequenos barquinhos ou canoas e tal. Não tem embarcações maiores. Mas acima da ponte é possível. Claro que, salvo engano, tem 200 metros de segurança da barragem, que você só pode navegar acima desses 200 metros, se eu não estou enganado. E a partir desses 200 metros, ver o ponto que a gente consegue fazer um embarque de veículos, primeiro veículos leves de balsa, até ver se dá para passar caminhão. Tem a viabilidade da estrada do outro lado, que já é asfaltada, porque dá acesso à usina. E do lado de cá teria que se fazer a estrada. Já existe uma estrada antiga, que eu percorri, inclusive de moto, não consegui fazer toda, porque ela está fechada. E como já chegou à noite, a gente não conseguiu mais andar. Mas há essa possibilidade. Mas vai depender dessa equipe vir. Quando essa equipe vier a Itapebi fazer esse estudo, aí também vai precisar que o DENIT, que a CEINFRA do Estado, ajude ao município a fazer essa via até dar no ponto que seria para fazer o embarque desses veículos e fazer o translado para o outro lado. Então nós podemos afirmar que existe já essa conversa, mas ainda está aí sendo feitos os estudos necessários. A realidade hoje a ponte será demolida. O governador, o ministro Rui Costa já falou, o DENIT já falou. Antes a gente, tanto o Estado, que o governador Jerônimo, com Saulo, o município estava pleiteando que se fizesse uma ponte paralela àquela, uma ponte em outro local, e não nesse mesmo local, ou seja, deixando esta intacta ainda, para que as pessoas passem, que fosse andando ou com veículos leves, de modo que você ia melhorar a trafegabilidade da outra BA. Mas, conversando com o diretor-geral do DENIT, eu entendi a situação do DENIT, porque fazer outra ponte em outro local demandaria, por exemplo, um novo licenciamento ambiental, que envolve 3 esferas, União, Estado e município, e não depende da boa vontade dos gestores. Você tem técnicos, os técnicos vão fazer estudo, vão fazer análise, relatório, parecer jurídico, o que demandaria tempo. Do mesmo modo que você precisaria desapropriar áreas. E ali nós não estamos falando de uma área específica, são várias áreas. Então você tem que pegar fazendeiro, área por área, desapropriar, fazer para passar a estrada e construir. Então isso demandaria mais tempo. E a gente entendeu que o transtorno de demolir era menor do que a espera por uma ponte nova em outra localidade. Então, hoje a realidade é demolição. O diretor-geral do DENIT, Fabrício, falou que provavelmente mês que vem já joga a ponte abaixo, desde que criada essa alternativa, que é melhoramento da BA-274 e também a questão da balsa, para poder fazer esse percurso mais rápido. Então, a ponte só será demolida após essas outras alternativas estarem funcionando. A conversa que a gente deixou neste ponto lá com o diretor-geral e o ministro Rui. Perfeito. Então aí informação importante, inclusive, viu? Amanhã com certeza estarão nos blogs aí. O prefeito, ele afirma, né? A demolição poderá acontecer já no próximo mês, após o ok aí das outras alternativas. Mas estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas antes eu gostaria de pincelar também um pouquinho a sua ida a Brasília. Nós noticiamos aqui na semana passada a marcha dos prefeitos e também a questão da interatividade da MURC, né? Eu acho que o Itapebi também faz parte dos municípios que são... Ainda não. Ainda não? Ainda não. Foi cobrado pelo prefeito Helder, amigo, prefeito da Júlio Colônia, que Helder Fontes. Helder Fontes, que é o presidente da MURC. E ele descobriu lá, rapaz, você não é filiado, porque na verdade eu sou Itapebi, como é a primeira cidade do extremo sul da Bahia, eu não sou sul. E a MURC, ela geralmente abrange os municípios do sul da Bahia. Claro, nada impede que Itapebi ou qualquer outro município faça parte. Mas como Itapebi é o primeiro município, parece que Itapebi fica dividido entre sul e extremo sul, lá na divisa. Então eles se confundem com esses dois territórios aí. Mas a marcha foi importante. É um movimento que os prefeitos vão para levar suas pautas municipalistas.
a Bahia, o Nordeste, Norte e Nordeste tem uma pauta importante, que foi a pauta que guiou essa vez a marcha, que é a questão da PEC 66, que trata do parcelamento, do refinanciamento dos tributos referente ao INSS, porque os municípios hoje não têm mais condições, devem muito ao INSS, as parcelas estão altas e acaba inviabilizando as políticas públicas. Então, é uma renegociação de modo que esse parcelamento se estenda por mais tempo e diminua o valor, deixando margem para que o prefeito possa investir no seu território. Né? E hoje a gente não consegue fazer isso por conta do engessamento que tem, que o nosso, por exemplo, FPM de Itapebi, do dia 10, eu pago praticamente R$500 mil de parcelamento, ou seja, 10% da minha receita, eu pago dívida antiga do município, que não é nossa, fora o INSS ordinário do município que a gente tem que pagar. Então, foi a principal pauta, é a pauta que a gente mais lutou lá agora, e a gente espera que o governo Lula seja sensível a isso e possa pautar, na verdade, já está lá no Congresso, o Congresso possa pautar essa emenda constitucional, e aí o presidente Lula possa também sancionar, e assim a gente consiga aí finalmente diminuir um pouco esse impacto que é o débito oriundo de antigas gestões do INSS. Perfeito, prefeito. Muito bem, muito esclarecedor esse nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a sua participação aqui com a gente e mais uma vez também nos colocar à disposição para demais esclarecimentos. Conte sempre com a TVI, principalmente aqui com o nosso TVI News, segunda edição, com os fatos, né, relevantes, não só aqui da região de Itabuna e Ilhéus, mas também do extremo sul, do sudoeste. Nós temos, inclusive, alguns correspondentes lá no extremo sul que já estavam, inclusive, tratando desse assunto, né? Então, nós somos parceiros dos municípios, somos parceiros principalmente de você que nos assiste diariamente. E lembrar a todos que estão nos assistindo aqui de Itapebi também, que você pode diariamente, né, entrar aí pelo canal do YouTube da TVI